Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal homologa acordo que amplia o uso de câmeras corporais na Polícia Militar de São Paulo. STF determina uma apuração imediata sobre alegações de fraude em acordo da CBF. Justiça Federal dá 48 horas para governo e INSS se manifestarem sobre fraudes na concessão de benefícios previdenciários. Controladoria Geral da União terá que ampliar vistoria nos estados que não apresentaram transparência na aplicação das emendas parlamentares. E ainda, magistrados e servidores do Judiciário de Mato Grosso fazem nova capacitação para o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do CNJ. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 8 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal homologou um acordo que amplia o uso de câmeras corporais na PM de São Paulo. O anúncio foi feito no início da sessão plenária desta quinta-feira pelo presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Repórter Pablo Lemos. A conciliação foi no âmbito da suspensão de uma liminar apresentada pela Defensoria Pública do Estado. Conforme o acordo, haverá um termo aditivo no contrato firmado entre o Estado de São Paulo e a empresa Motorola, para aumentar o número de câmeras corporais em 25%, alcançando o total de 15 mil equipamentos. O uso obrigatório de câmeras vale para regiões com equipamentos disponíveis e se aplica em operações de grande porte ou em comunidades vulneráveis, para a restauração da ordem pública. Ficou também determinado o uso obrigatório das câmeras em operações para responder a ataques contra policiais militares. E é preciso apresentar razões técnicas, operacionais ou administrativas que justifiquem a medida. Segundo o acordo, o Estado também se compromete a colocar à disposição tecnologia que permita a reativação automática da câmera, caso durante uma ocorrência o policial interrompa manualmente a gravação. Nesse caso, a câmera será reativada em até 1 minuto, assegurando que as imagens não sejam perdidas. Serão implementadas funcionalidades nos equipamentos que permitirão o acionamento das câmeras de 3 formas. 1. Pelos próprios policiais em serviço. 2. De forma remota, pelo Centro de Operações da Polícia Militar. E 3. De forma automática, com o uso da tecnologia Bluetooth, para todos os policiais que estiverem a aproximadamente 10 metros do atendimento de uma ocorrência. Além disso, se a câmera for desligada durante uma ocorrência, haverá mecanismos de reativação automática, sem perda de imagens. A Polícia Militar também fornecerá seu sistema educativo e disciplinar para promover uma cultura institucional de valorização do uso das câmeras. Além disso, as instituições envolvidas se comprometeram a atuar de forma conjunta para desenvolver indicadores de monitoramento da eficiência dessa política pública que servirão de base para a publicação de relatórios de avaliação. Considero que o acordo alcança um ponto de equilíbrio importante entre 2 valores constitucionais centrais: a liberdade da administração pública para desenhar e aprimorar suas políticas públicas e a necessidade de respeito aos direitos fundamentais, especialmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Tribunal de Justiça do Rio apure imediatamente denúncias de fraudes em acordo que teria viabilizado a eleição do comando da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. As alegações envolvem possíveis ilegalidades na assinatura de documentos. Evelyn Araújo tem as informações. As supostas fraudes teriam ocorrido em acordo firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol, dirigentes da entidade e a Federação Mineira de Futebol. O acerto garantiu a permanência de Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. No pedido feito ao Supremo, o vice-presidente da entidade, Fernando Sarney, alegou que o acordo não tem validade jurídica, porque a assinatura de um dos dirigentes não é válida. Ele justificou falta de capacidade cognitiva de Coronel Nunes, hoje com 86 anos de idade. Por este motivo, Sarney pediu a suspensão imediata dos efeitos do acordo.
Na decisão, o relator, ministro Gilmar Mendes, apontou que o acordo foi apresentado para homologação por advogado regularmente inscrito na OAB, munido de procuração assinada por todos os envolvidos. E o documento, juntado por um defensor constituído, tinha presunção de autenticidade. Segundo o decano da Corte, não havia, à época, quaisquer elementos nos autos que levassem à compreensão ou sequer suspeitas de ocorrência de simulação, fraude ou incapacidade civil dos envolvidos. Entretanto, os documentos juntados trazem notícias de graves suspeitas de vícios de consentimento capazes de macular o acordo. Por essa razão, segundo o ministro, essas alegações deverão ser analisadas no âmbito da ação civil pública que originou o acordo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quanto ao pedido de afastamento do presidente da CBF, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a solicitação é incabível, já que a ação no Supremo não trata especificamente do assunto. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização de novas eleições para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ao considerar que a desembargadora reeleita não poderia assumir o mesmo cargo consecutivo. Quem acompanhou a sessão foi a repórter Carolina Chaves. Os ministros do TSE analisaram um pedido de providência em liminar apresentado pela desembargadora Serlir Marcondes, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que questionava o resultado das eleições ocorridas em abril para o cargo diretivo da Corte Eleitoral. Ela tentava a presidência, mas como teve menos votos, recebeu o cargo de vice-presidente e corregedora do TRE pela segunda vez consecutiva. A desembargadora se recusou a tomar posse e recorreu ao TSE. Serli ocupou os cargos de vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso no biênio 2023 e 2025. Uma resolução do TSE proíbe a reeleição para o segundo mandato consecutivo no mesmo cargo. Ao não assumir a vice-presidência e a corregedoria, outro desembargador foi convocado. Ao analisar o pedido, a ministra Isabel Galotti, corregedora-geral do TSE, declarou a nulidade das eleições e determinou a imediata realização de novo pleito para os cargos de presidente e vice da Corte, respeitando as regras constitucionais, normas legais e resolução do TSE. Além disso, a ministra considerou que a desembargadora Serli está inelegível para os cargos de vice e de corregedora do tribunal. Ela só poderá concorrer à presidência do TRE. A decisão foi unânime. A seguir, Justiça Federal dá 48 horas para governo e INSS se manifestarem sobre fraudes na concessão de benefícios previdenciários. E Controladoria Geral da União terá que ampliar vistoria nos estados que não apresentaram transparência na aplicação das emendas parlamentares. Voltamos em instantes. Nesta quinta-feira, o ministro Flávio Dino determinou novas medidas sobre as emendas parlamentares. A Controladoria Geral da União deve ampliar a vistoria nos estados que não apresentaram transparência na aplicação das emendas. Repórter Pablo Lemos com os detalhes. A Controladoria Geral da União deve vistorar presencialmente as unidades da federação onde ainda há emendas parlamentares sem plano de trabalho cadastrado até 13 de fevereiro deste ano. Outra determinação é que a CGU dê atenção especial a casos de uso sistemático de contas de passagem, ou seja, que escondem o destino dos recursos. O ministro Flávio Dino, que é o relator de todas as ações sobre emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal, destacou na decisão que dinheiro público não é líquido para escorrer aleatoriamente em face de ineficiências, nem gasoso para se desmanchar no ar em decorrência de improbidades. E que a tragédia com o dinheiro dos aposentados do INSS, revelado pela CGU e pela Polícia Federal, mostra que os aprimoramentos de transparência e rastreabilidade são reclamados em outros segmentos. Esse é mais um desdobramento de uma decisão do STF que, em 2022, reconheceu falhas graves no sistema de distribuição e execução das emendas parlamentares pelo Congresso. O objetivo é garantir uma prestação de contas adequada, saber em que política pública esse dinheiro será investido.
Flávio Dino deu um prazo de 10 dias úteis para a controladoria apresentar metas e prazos das novas ações e informar sobre providências que garantam a rastreabilidade do dinheiro. Ele também determinou que a Procuradoria-Geral da República deve ser intimada sobre tudo o que foi identificado nas auditorias da CGU. O Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul entrou com uma ação no Supremo contra o INSS. A entidade alega omissões na concessão e manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais. O processo foi distribuído ao gabinete do ministro André Mendonça. Repórter Ebne Araújo tem as informações. Ao Supremo, a entidade pede o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional no sistema previdenciário. O Instituto alega falhas estruturais, omissões reiteradas e violações de direitos fundamentais, especialmente de idosos, pessoas com deficiência e beneficiários de baixa renda. Relatórios da Controladoria Geral da União e investigações da Polícia Federal são mencionados na ação para sustentar a tese de que os problemas são sistêmicos e persistem há anos. Relatórios da Controladoria Geral da União e investigações da Polícia Federal são mencionados na ação para sustentar a tese de que os problemas são sistêmicos e persistem há anos. Uma operação recente da Polícia Federal revelou um esquema de descontos indevidos feitos por associações em benefícios do INSS. A estimativa é que 4 milhões de beneficiários tenham sido lesados, um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais. Entre os pedidos feitos na ação estão que o STF suspenda imediatamente os descontos não autorizados e determine ao INSS a criação de um sistema de confirmação ativa dos débitos com auditoria independente. A elaboração em até 60 dias de um plano de ação para correções estruturais e o ressarcimento dos valores cobrados de forma irregular. A Advocacia Geral da União pediu bloqueio de 2 bilhões e 56 milhões de reais de associações suspeitas de fraudes contra aposentados. Os valores vão ser usados para devolver os descontos indevidos dos benefícios previdenciários. O pedido de bloqueio é contra 12 entidades associativas investigadas por descontos irregulares de benefícios de aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social. Em outra ação, a Justiça Federal deu 48 horas para que o governo federal e o INSS se manifestem sobre o esquema de fraudes envolvendo a concessão de benefícios previdenciários. A decisão é da 14ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, após análise de um pedido liminar protocolado em uma ação popular. Na decisão, o juiz também intimou o Ministério Público Federal para que se manifeste como fiscal da lei. Polícia Federal reprime contrabando de armas de uso restrito e empresa fake movimenta R$500 milhão sem pagamento de impostos. Vamos conferir. A Polícia Civil e a Receita do Distrito Federal fizeram uma operação para eliminar um sofisticado esquema de fraude tributária que lesou os cofres públicos desde 2018. A Justiça determinou o sequestro de bens no valor que chega aos R$47 milhões, equivalente à dívida acumulada pela empresa fraudadora junto ao governo do Distrito Federal. A Polícia Federal fez a operação para investigar o contrabando de armamento controlado pelo Exército Brasileiro envolvendo um colecionador. O investigado é suspeito de importar material sem a devida autorização do Exército. Um casal foi condenado por fraude em financiamentos da Caixa com o uso do mesmo imóvel na Paraíba. Repórter Márcio Fontinelli. A partir das provas apresentadas pelo Ministério Público Federal, a Justiça na Paraíba condenou a 5 anos de prisão um casal que forjou documentos e conseguiu 2 empréstimos, dando como garantia o mesmo imóvel. Na primeira vez, o homem e a mulher apresentaram uma matrícula irregular da casa. Na segunda vez, eles usaram a filha como laranja e omitiram informações para garantir a aprovação dos empréstimos. A dupla, que responde por fraude contra a instituição financeira, ainda pode recorrer da decisão. O Judiciário Brasileiro promove a Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação. No Superior Tribunal Militar foi criada uma exibição sensorial para abordar o assunto. Repórter Álvaro Couto. Aqui na exposição Impactos Invisíveis, os visitantes sentem na pele como é estar em um ambiente corporativo para lá de hostil.
O intuito é justamente conscientizar as pessoas sobre as consequências dos mais diversos tipos de preconceitos, assédios e violências. Ao final, toda essa hostilidade dá espaço à esperança e as pessoas são convidadas a escrever uma mensagem. Dá para perceber por elas que a avaliação é bem positiva. O que a gente queria era isso, que as pessoas vivenciassem essas atitudes, como essas atitudes positivas, negativas, vão impactar no ambiente de trabalho, né? E como isso pode causar transtornos graves para as pessoas e o contrário também. Como comportamentos interessantes, eles podem gerar produtividade, engajamento, essas coisas. O servidor, por exemplo, que sofre algum tipo de assédio ou discriminação, isso acaba refletindo no próprio ambiente familiar, na saúde mental dele. Então, é uma ação integrada e sistêmica que acaba envolvendo todas as pessoas, principalmente os seus familiares, e a própria equipe de trabalho, e prevenir o assédio, o racismo, a discriminação, cuidar da acessibilidade, são ações que, de uma certa maneira, eles cuidam do bem-estar do nosso servidor nessa maneira sistêmica que a gente fala. Para a servidora aposentada Maria das Graças, aprovada no primeiro concurso público do Superior Tribunal Militar, essa conscientização atual em relação ao assédio e à discriminação faz muita diferença na vida das pessoas. Está muito diferente, muito bacana, a iniciativa maravilhosa do órgão, entendeu? E eu acho tudo muito diferente, né? Porque na época que eu entrei não tinha nada disso, não tinha essa conscientização de assédio sexual, moral, entendeu? E hoje trabalhar isso nos órgãos públicos é muito importante. Além do contexto corporativo, a exposição também aborda a questão do feminicídio, buscando promover uma cultura de respeito, empatia e acolhimento. A exposição tem como público-alvo os servidores da Justiça Militar da União, mas está aberta para o público em geral. Por abordar temas sensíveis, é recomendável para pessoas com idade a partir de 16 anos. O horário de visitação é de meio-dia até às 7 horas da noite, no edifício sede do Superior Tribunal Militar. Mas corra, pois está prevista para encerrar nesta sexta, dia 9. A Justiça de Mato Grosso deu início a um novo ciclo de capacitações virtuais sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. O curso é voltado para magistrados e servidores que atuam nas varas da infância e juventude. Repórter Fernanda Fernandes. A Justiça Estadual iniciou um novo ciclo de capacitações virtuais para magistrados e servidores que atuam nas varas da infância e juventude de Mato Grosso sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça. A programação abrange apresentação geral, registros, cadastros, vínculos, produção de relatórios e guias e estratégias para abreviar o tempo de acolhimento das crianças e adolescentes institucionalizados. O Tribunal do Mato Grosso tem sempre buscado essa excelência no trabalho junto à SNA e tem feito ao longo do ano várias ações que buscam realmente resolver essa questão da adoção, do atendimento à criança, que é prioridade e tudo mais. Até o mês de agosto, cerca de 350 profissionais divididos em 5 turmas devem ser qualificados. A servidora Marizélia, da comarca de Primavera do Leste, contou sobre a experiência. Interessante quando a gente tem esses cursos que a gente pode tirar dúvida, né? Acho que já é o 3º curso que eu faço com o Diógenes, né? É sempre muito esclarecedor. Então, a gente está tendo essa oportunidade agora de tirar essas dúvidas e, com certeza, isso vai refletir na agilidade dos processos, né, nos andamentos dos processos dos acolhidos e tanto quanto nos processos dos pretendentes à adoção. O curso, além de capacitar os usuários que operam o SNA, também é uma preparação para o Prêmio CNJ de qualidade, já que o bom andamento do sistema e do acolhimento foi eleito como critério de avaliação, como reconhecimento pela eficiência da prestação jurisdicional. Solicitamos às comarcas até o dia 30 de maio foco total nos andamentos de processo de adoção, habilitação e destituição do poder familiar. Esta é uma ação coordenada, com metas claras e propósito definido. Dar mais agilidade para que crianças e adolescentes encontrem quanto antes uma nova família. Veja ainda hoje, MPF recomenda medidas para a proteção da população LGBTQIA+, em Rondônia. E o plenário do Supremo volta a julgar a exigência de inscrição de advogados públicos na OAB.
As informações no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a exigência de inscrição de advogados públicos na OAB. Mas a discussão foi suspensa por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Repórter Marta Ferreira acompanhou. O tema está sendo discutido em um recurso da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, que questiona a decisão que autorizou um advogado da União a atuar judicialmente sem a inscrição na ordem. A entidade alega que a Constituição Federal não distingue a advocacia pública da privada e que não há motivo para isentar os advogados públicos do pagamento da anuidade da OAB, porque desempenhariam as mesmas atividades que um advogado privado. O recurso foi levado para ser analisado pelo plenário. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF servirá de parâmetro para processos semelhantes no restante do país. O julgamento começou no ambiente virtual, mas depois de um pedido de destaque, a análise foi para o plenário físico. O advogado da União, Livan Bispo dos Santos, entende que as atividades exercidas por advogados públicos e privados são, no fim das contas, idênticas. O ingresso do serviço público não descaracteriza a atividade do advogado, não descaracteriza a natureza advocatícia, tendo em vista que permanece e recai sobre ele os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas normas éticas, muitos dos impedimentos que recaem sobre os advogados em geral, obviamente, com as derrogações que a função pública exige. O advogado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Vicente Braga, destacou que a Constituição não limita a sua atuação aos advogados privados. Segundo a entidade, todos aqueles que exercem advocacia devem integrar a OAB. A partir do momento que fixar-se o entendimento da não obrigatoriedade da inscrição dos advogados públicos no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, teremos novos desafios a serem enfrentados e eu tenho certeza que esses desafios serão mais duros, serão mais difíceis, porque não teremos aquela que sempre esteve do nosso lado, que é a OAB. O relator é o ministro Cristiano Zanin. Ele votou no sentido de negar o pedido feito no recurso. Zanin entende que exigir a inscrição é inconstitucional. Ela deveria ocorrer de forma voluntária. Eu não vejo o óbice para que voluntariamente o advogado da União possa se inscrever na Ordem dos Advogados, não como um requisito necessário para o exercício da sua função, mas como uma opção que ele possa vir a fazer voluntariamente. Então, por isso, senhor presidente, que como eu antecipei, o meu voto nega provimento ao recurso extraordinário, mas eu proponho também a seguinte tese. É inconstitucional, por violar o artigo 131 da Constituição, a exigência de inscrição do advogado público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, para o exercício de atividades inerentes ao cargo público. Item 2. A inscrição de advogados públicos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil poderá ocorrer de forma voluntária, individualmente ou mediante ato administrativo a ser firmado entre o órgão de representação estatal e a Ordem dos Advogados do Brasil, observadas as incompatibilidades previstas no artigo 28 da Lei 8.906/94, que é o Estatuto do Advogado. Na mesma linha, votaram os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não é questão só de se obrigar aquele que quer ser advogado público a se inscrever na OAB. Nós estaríamos colocando toda uma estrutura
que temos que lembrar, é uma estrutura de Estado, os advogados do Estado, é uma estrutura que tem o seu chefe, que é ou o advogado-geral da União, ou os procuradores-geral do Estado, ou o procurador-geral do município, onde há indicados pelo chefe do Executivo, nós estaremos colocando sob a supervisão da OAB. E o ministro Luiz Roberto Barroso recebeu a oficiala de Justiça Cristiane Oliveira, que foi alvo de constrangimento no exercício da função de servidora pública no fim de abril. O ministro se solidarizou com a servidora em nome do tribunal e elogiou o trabalho dos oficiais de justiça. A ministra Carmen Lúcia também conversou com ela, que apontou o machismo estrutural como um agravante da situação de constrangimento. A reunião contou com outros representantes do STF e o presidente Barroso disse que o Supremo vai buscar formas de assegurar maior proteção ao trabalho dos oficiais de justiça. Segurança cibernética na alta gestão é tema de um livro lançado no Supremo. O repórter João Pedro Melo acompanhou o evento. O livro oferece um panorama sobre o cenário atual da segurança cibernética e apresenta práticas para o aprimoramento da gestão nesse campo, com destaque para as instituições do Poder Judiciário. A obra é assinada por Rogério Augusto Galouro. Essa obra ela é fruto mais de um resultado de enfrentamento dos desafios que nós vivemos, institucionais e corporativos, do que de uma iniciativa literária tradicional. Não obstante, ele pretende sim preencher uma lacuna literária, porque ele agrega princípios, conhecimento e experiência oriundos de 3 áreas distintas: o direito digital, a tecnologia da informação e a estratégia corporativa. A obra tem a apresentação do ministro Luiz Fux e coautoria de Marcelo Antônio da Silva e José de Souza Júnior, e tem a ideia de auxiliar executivos e gestores de segurança da informação a implementarem estratégias eficazes contra ameaças digitais. Nessa obra, os autores resgatam todo o aparato de inteligência desenvolvido para a pesquisa da segurança física e proteção digital de dados pessoais e institucionais, dos ativos de tecnologia da informação, da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade de dados e de informações, além do incremento da eficiência presente nas dinâmicas funcionais de trabalho do Judiciário. E esse livro, no meu modo de ver, pela sua profundidade, pela maneira profícua como foi lavrado, ele já nasce, sabe, o Galouro, o Marcelo, José de Souza Júnior, já nasce como um clássico dessa área de segurança cibernética na alta gestão. Veja a seguir. Salão de beleza terá que indenizar cliente que pegou uma infecção após um procedimento. E o Judiciário Gaúcho promove debate sobre comunicação, política e custo da informação. A gente mostra já já. Uma empresa de coaching foi condenada pela Justiça do Trabalho por pressionar uma funcionária a votar em Jair Bolsonaro para presidente nas vésperas das eleições de 2022. Ela teria sofrido assédio durante todo o período eleitoral. Repórter Pablo Lemos. A pressão para votar em Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 foi comprovada por meio de áudios e mensagens trocadas com colegas que indicavam tentativa de interferência no posicionamento político dos empregados. O caso foi julgado pela Justiça do Trabalho do Espírito Santo, que entendeu que a empresa de coaching violou a liberdade de voto, além de outros pontos. O TRT também registrou que durante as eleições daquele ano houve pressão religiosa, que obrigava orações diárias na empresa. A Justiça determinou R$ 8.000 de indenização à funcionária. O Ministério Público Federal e mais 4 instituições públicas recomendaram medidas para a proteção da população LGBTQIA+, em Rondônia. As informações com Márcio Fontinelli.
Em uma recomendação assinada em conjunto com o Ministério Público Estadual e do Trabalho e as Defensorias Públicas da União e Estadual, o Ministério Público Federal solicitou que o governo de Rondônia faça a capacitação de policiais, bombeiros, agentes penitenciários e socioeducativos para atender a população LGBTQIA+. Além de 20 dias para responder se vai ou não acatar a recomendação, os órgãos têm um prazo de 60 dias para entregar o cronograma de treinamento, que deve iniciar ainda neste ano. O objetivo é garantir o respeito aos direitos humanos do público LGBTQIA+. A Justiça de São Paulo condenou um salão de beleza a indenizar uma mulher que contraiu uma infecção após um procedimento. Anderson Arcoverde tem as informações. De acordo com o processo, a mulher foi atendida pela manicure e realizou um procedimento chamado banho de gel. Dias depois, as mãos dela começaram a arder e coçar. E mesmo utilizando a pomada indicada pela profissional que a atendeu no salão, a infecção não diminuiu. A mulher precisou procurar um médico, tomar medicamentos e usar outras pomadas. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que houve falha na prestação de serviço e destacou o descaso do salão de beleza com a consumidora, que precisou recorrer ao atendimento médico para se livrar do problema causado pelo procedimento estético. O salão foi condenado a pagar R$ 233 de danos materiais e uma indenização por dano moral de R$ 2.000. Uma atendente grávida foi dispensada por justa causa após apresentar 6 atestados falsos. Repórter João Pedro Melo. Na decisão, os desembargadores destacaram que a atitude da funcionária, além de configurar ato de improbidade, comprometeu a confiança necessária à continuidade do vínculo de emprego. As suspeitas começaram em 2022, quando a funcionária entregou um atestado com erro na grafia do nome do médico. Depois disso, a empresa entrou em contato com a unidade de pronto atendimento, que teria emitido o documento e confirmou que o profissional citado não atuava no local e não atendeu a trabalhadora. A relatora do caso, desembargadora Heloína Machado, afirmou que a situação configura falta grave e justifica uma demissão por justa causa. A trabalhadora estava grávida no momento da demissão, mas os desembargadores ainda entenderam que a estabilidade garantida na gravidez não se aplica quando a rescisão ocorre por justa causa comprovada. Ainda cabe recurso da decisão. A Justiça Federal da Primeira Região manteve o benefício de prestação continuada a um homem com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Repórter Fátima Uchoa. Após um homem com deficiência no estado de Goiás obter o direito de receber o benefício de prestação continuada, o BPC, o Instituto Nacional do Seguro Social recorreu ao TRF da Primeira Região, argumentando não ter sido comprovada a hipossuficiência econômica, mas a 9ª turma negou a apelação. O colegiado considerou que o estudo social constante dos autos informa, entre outros pontos, que o autor não possui rendimentos e mora em instituição de longa permanência que, atualmente, custeia as despesas dele em razão da falta de pagamento por parte dos familiares. De acordo com o relator, juiz federal convocado Paulo Roberto Lírio Pimenta, a deficiência foi comprovada por perícia médica, segundo a qual o autor tem demência irreversível com total incapacidade para trabalhar. Assim, comprovada a deficiência e a extrema pobreza, o TRF1 confirmou a sentença que concedeu o BPC com efeitos retroativos desde a data da solicitação. O Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promoveu o workshop em Comunicação Política e Custo da Informação. Reportagem Paula Marcon. A atividade online integra o projeto Diálogos Telemáticos e o tema central desta edição foi comunicação política e o custo da informação. Para falar sobre o assunto, foram convidadas a secretária da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santa Catarina, Luísa César Portela, e a professora do Departamento de Direito Público do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, Eneida Desirê Salgado. Há uma preocupação óbvia com a questão dos enfoques, né, da maneira como a comunicação política tem se dado, mas eu queria que a gente trouxesse aqui atenção para o custo da informação. E aí, eu que tenho uma questão central para compartilhar com vocês, que é como que a comunicação política vai se relacionar com 2 pilares essenciais para o Estado de Direito
atual, contemporâneo, que é a integridade eleitoral e a qualidade da democracia. A gente não está aqui querendo limitar uma liberdade de expressão. Pelo contrário, eu acho que a liberdade de expressão ela precisa ser fomentada para que a comunicação política ela ocorra e ela flua de uma forma natural e de uma forma a instigar que a população queira participar daquilo. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que isso aconteça sem qualquer controle, porque o que está em jogo é algo muito caro. É algo muito importante para a gente. O debate foi transmitido ao vivo pelo YouTube e mediado pelo coordenador do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Rogério Gesta Leal. E de pronto eu quero mais uma vez agradecer tanto a doutora Luísa como a doutora Eneida a gentileza de abrir o espaço suas agendas, que sabemos bastante atarefado, para compartilhar um pouco com o Poder Judiciário Gaúcho e todos aqueles que nos ouvem, porque são muitos, envolvendo academias, envolvendo instituições que operam no sistema de justiça, advogados, procuradores, defensores, juízes, desembargadores, Ministério Público e também alunos de graduação e pós-graduação. É uma satisfação muito grande poder trazer mais um evento dessa natureza e com esse quilate de qualificação para os nossos colegas e amigos. A seguir, ENAMAT promove seminários sobre o papel da Organização Internacional do Trabalho na efetivação das normas fundamentais do trabalho. E tem ainda os preparativos do TRT da Bahia para mais uma edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Voltamos em instantes. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pediu ao presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, que convoque sessão extraordinária de 24 horas para analisar a suspensão da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Os ministros vão decidir sobre a aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, que trata de crimes cometidos após a diplomação como deputado. A ação penal seguirá normalmente até a decisão da primeira turma do STF. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia se prepara para mais uma edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Uma das estratégias foi o curso Gestão Positiva de Conflitos, voltado para qualificar magistrados e servidores em técnicas avançadas de mediação e conciliação. Vamos ver na reportagem de Carolina Vasco. Dinâmica e interativa. Assim foi a aula de Gestão Positiva de Conflitos, capacitação voltada para os juízes e servidores do TRT da Bahia. O evento é um preparativo para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, a ser realizada de 26 a 30 de maio. A partir do momento em que a gente passa a fazer uma gestão positiva dos conflitos que chegam até as nossas salas de audiência, os nossos sejusques, é um olhar voltado às pessoas e quais são os interesses, as necessidades que elas possuem para solucionar aquele processo, indo muito além das questões processuais em si. Nós pensamos em algo diferente, né, que gerasse um engajamento da plateia, dos participantes. Então, tudo foi pensado em termos de dinâmica, em movimento e também para que cada um tivesse um espaço de fala ali e a partir de uma fala interna, né, porque nós viemos de fora, que eles pudessem se escutar mutuamente para entender como é que o Sejusc regional, né, está funcionando e como é maravilhoso, né? A oficiala de Justiça Bianca gostou da experiência. Nós, como oficiais de justiça, estamos todos os dias nas ruas tentando levar a possibilidade de uma conciliação. Então, às vezes a pessoa ainda não passou nem na cabeça da empresa fazer uma conciliação e a gente chega com a ideia, às vezes com a notificação, né, do Sejusc também. A manhã de capacitação aconteceu no prédio das Varas do Trabalho de Salvador e é uma das estratégias para incentivar a conciliação, método de solução de conflitos realizado por meio de acordos entre empregadores,
e trabalhadores. O tribunal incansavelmente tem investido nas estratégias, em eventos como esse, por exemplo, que nós estamos fazendo, realizando. Recentemente tivemos também as pautas temáticas, as pautas das mulheres, as pautas do idoso. Então, são situações que também levam as pessoas a prestar atenção no que está acontecendo e também fazer parte deste momento, né? Que é um momento assim muito caro para todos nós, né? A conciliação é a nossa essência, né? Nós trouxemos, através da escola judicial, referências nessa temática e o objetivo maior desse nosso encontro é capacitação, autoconhecimento. Quando você consegue conhecer as técnicas, você sabe aplicar e, consequentemente, gerar acolhimento, resultado, propósito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.